Olá, pessoal! Vamos fazer a correção da interpretação do texto Sapos, Rãs e Pererecas? Primeiro, me acompanhe na leitura. Sapos, rãs e pererecas. Antes de se tornarem adultos, os sapos são girinos no início da vida. A transformação pela qual eles passam também ocorre com outros anfíbios e insetos e tem nome, metamorfose. Sapos, rãs e pererecas, por exemplo, passam por uma transformação extraordinária. Seu corpo, seu comportamento e até a forma como esses animais se relacionam com o meio em que vivem passam por uma reestruturação. Não que eles virem príncipes ao serem beijados por uma princesa, mas a mudança é tão radical quanto a das fábulas. Afinal, os girinos são larvas de sapos, rãs ou pererecas e não se parecem em nada com os bichos que irão se tornar quando adultos. Suas características comprovam isso. Em geral, os girinos são aquáticos. Estão em riachos, lagos, poças ou na água acumulada em bromélias, um tipo de planta. Têm, acredite, algo em comum com os peixes. Sim, com os peixes. Adaptados a viver na água, os girinos possuem no corpo estruturas semelhantes às desses animais, como brânquias que retiram o oxigênio da água, por meio delas eles respiram. Uma das grandes diferenças entre girinos, sapos, rãs e pererecas está na boca. Embora o formato dela varie com a alimentação e a espécie, muitos girinos têm um bico feito da mesma substância que forma as unhas e os dentes. Basta que a fase de girino chegue ao fim para que a larva se pareça cada vez mais com o sapo, com a rã ou com a perereca que será no futuro. A primeira questão diz assim: antes de se tornarem adultos, sapos, rãs e pererecas são animais que vivem muito? Não. Né? Bichos que não se transformam? Não, eles se transformam, né? Filhotes de peixes de rio? Não. Ou larvas chamadas girinos? Eles são larvas chamadas girinos, então é a alternativa D. 2. Em e até a forma como esses animais se relacionam. A expressão esses animais está substituindo. Quem são esses animais aí que fala no texto? Quando diz assim, né? E até a forma como esses animais se relacionam com o meio em que vivem passam por uma reestruturação. Nós estamos falando de quem? De sapos, rãs e pererecas, então é a alternativa D. A 3. Em sapos, rãs e pererecas passam por uma transformação extraordinária. A palavra grifada significa fantástica, muito leve, normal ou pequena? Extraordinária, né? Uma transformação fantástica. Então, alternativa A. A questão 4. O texto trata de maneira como muitos filhotes vivem nas bromélias? Não, não está falando de muitos filhotes que vivem nas bromélias. B. Da mudança profunda que acontece na vida de alguns animais? Sim, pode ser, porque alguns animais que estão se referindo são sapos, rãs e pererecas. Vamos ler as outras? A C. Do modo como vivem principalmente os animais aquáticos? Não, não está falando dos animais aquáticos em si. Dos alimentos preferidos dos sapos? Não estão falando dos alimentos que os sapos preferem. Então, a alternativa correta é a alternativa B, da mudança profunda que acontece na vida de alguns animais. A 5. Os girinos podem viver na água porque têm bico, brânquias, pulmões ou unhas. Eles podem viver na água porque eles têm algo em comum na estrutura deles, que são brânquias. Alternativa B. A 6. O texto que você leu ensina como alguns bichos se transformam? Fala de transformação, né? Mas não está falando de alguns bichos em si, né? Ele não está ensinando só a transformação. Ele explica como são os sapos dos contos de fadas? De jeito nenhum, né? Informa como sobrevivem sapos, rãs e pererecas? Sim, ele faz uma informação, né? Como sobrevivem, né? Sapos, rãs e pererecas.
Ou D mostra como os sapos conseguem virar príncipes? Não. Então o correto é a alternativa C, tá? É isso aí, pessoal. Bons estudos!